Com imenso prazer e honra que vou anunciar agora, vou falar um pouco sobre a bio do Dr. Otto para iniciarmos o nosso evento. Então, Dr. Otto José de Souza Júnior é bacharel em contabilidade pela Universidade Mackenzie. Ele é mestre em finanças pelo IBMEC e pela UCI Irvine, na Califórnia, Estados Unidos. Ele é coordenador de contabilidade e auditoria no escritório Souza Pessoa Souza Júnior. Ele tem 40 anos de experiência em auditoria nacionais e internacionais, é responsável por liderar e dirigir a função de auditoria interna em organizações conceituadas, bem como realizar a implantação de auditoria interna em bases aéreas tais como KPMG Auditores, Pitt Marvick, Transbrasil Linhas Aéreas, Arthur Andersen, Auditores e Consultores e Concretex S.A. Atualmente, é sócio auditor e consultor da Souza Júnior Auditores e Consultores SC Limitada, uma organização de auditores, consultores e contadores que incorpora experiência e profissionalismo multidisciplinar e que pertenceu até 2003 à CSI International, Organização Mundial de Contadores, Auditores e Consultores de Negócios. Dr. Otto, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E vamos ao conteúdo, porque eu sei que temos aí bastante coisa para agregar a todos nesse dia, nessa manhã de segunda-feira. Bom dia a todos. Já fui apresentado, né? Meu nome é Otto José de Souza Júnior, vocês podem me chamar de Otto Souza. E a gente vai falar sobre o tema tributação dos lucros no exterior, advindos da Lei 14754 de 2023, que saiu, na verdade, em dezembro, depois de uma extensa regulamentação e discussão no Congresso Nacional. De forma geral, eu vou seguir aqui um roteiro que vai ser bastante ilustrativo de material didático que eu preparei a todos para que a gente tenha uma sequência lógica do tema, já que é um tema um pouco complexo e muito detalhado. Iniciando com uma breve apresentação da nossa empresa, conforme já foi colocado, nós somos uma empresa de assessoria contábil, fiscal, trabalhista, focada em um serviço extremamente personalizado para uma gama de clientes de pequeno e médio porte. Temos uma especialização também em serviços para assessoria de empresas no exterior, onde a gente cuida de contabilidade, assessoria fiscal, assessoria legal, para empresas que estão sediadas em outros países e que pertencem a clientes, famílias que têm interesse desse tipo de investimento. O tema hoje é tributação dos lucros no exterior e eu gostaria de dar uma visão geral do que a gente vai falar. Basicamente, a gente vai focar as regras gerais de tributação, as mudanças mais sensíveis, né? Vamos falar um pouquinho sobre as entidades controladas, que na lei elas se chamam ECONs, né? Vamos falar um pouquinho sobre a exigência de contabilidade para esse tipo de empresa. Vamos falar um pouco sobre a avaliação dos ativos que essas empresas possuem, os métodos contábeis de avaliação. Vamos falar sobre um tema que está na mídia, que é o tratamento contábil para esses investimentos, que pode ser transparente ou opaco. Vamos falar um pouquinho sobre o imposto pago por essas empresas no exterior e a forma de compensação aqui. E vamos finalizar com o tema de atualização a valor de mercado e antecipação da tributação, que é uma oportunidade que o governo está oferecendo para quem se habilitar já neste ano. Em suma, nós temos aqui basicamente 3 decisões importantes que quem está com esse tipo de investimento e esse tema em pauta deve tomar. Como é de conhecimento de todos, nós estamos num período de imposto de renda à pessoa física, e nesse período, quem possui uma empresa no exterior e possui um investimento direto nela,
quando for fazer a declaração de imposto de renda, vai ter a oportunidade de fazer uma escolha, no caso. Primeira escolha é se vai continuar com a empresa a nível de método transparente ou método opaco. Depois a gente vai detalhar um pouco sobre esse tema, que é uma decisão que tem que ser tomada nessa declaração de imposto de renda. Depois é se quem possui um investimento em moeda estrangeira, numa empresa ou em aplicações, se vai pretender antecipar a tributação desse investimento, atualizando esses investimentos a valor de mercado. A gente vai dar uma breve explanação sobre isso. E se é vantajoso ou não, o governo está oferecendo uma alíquota de 8%. A gente vai comentar com todos que a alíquota nominal é de 15% para os lucros daqui para frente. Começando, nós vamos dar um aspecto geral da Lei 14.754/23. Quais são as novas regras? Até 31 de dezembro de 2023, nós tínhamos o Carnê-Leão, que regulava a tributação de todos os lucros e dividendos recebidos por sociedades no exterior. A alíquota era de 15% a 27,5%. A partir desse ano, com a nova lei, nós vamos ter uma alíquota única. Essa alíquota seria de 15% para todos os lucros do exterior que forem gerados por entidades controladas. No caso, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. O imposto de renda, ele era pago em base mensal, dentro do ano de 23, e agora ele passa a ser pago em base anual. Nós vamos passar a ter um controle de apuração a partir de janeiro de 24, que vai valer para o imposto de renda de 24, que é o ano seguinte. O controle vai ser mensal, mas o recolhimento vai ser numa cota única no ano seguinte. Até maio de 2025, vamos começar. O lucro de entidades controladas, que a gente chama de ECON, com renda passiva ou paraíso fiscal, que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, passam a ser tributados de forma automática ao final de cada ano, independente da distribuição ou não. Então, o governo está mudando o critério de tributação desses lucros. E também vai ser criada, a partir do ano seguinte, que é o ano que vem, uma nova declaração chamada DAA, onde a gente vai ter o controle da forma que a gente vai fazer a tributação desses lucros e também dos investimentos em moeda estrangeira. De forma geral, a lei traz alguns conceitos importantes que até então eram estranhos para todos nós. E ainda gera um pouco de dúvida e de confusão para quem pretende aplicá-los, né? Por exemplo, entidade controlada, que é a empresa que você possui participação de forma direta ou indireta. A lei está definindo como é que ela é controlada, como é que ela é definida de forma geral, né? O conceito de pessoa vinculada, onde a nova lei ela chega até níveis de terceiro grau para definir uma pessoa vinculada ou não ao acionista. Por exemplo, nós temos um tio, um primo, um sogro. Então, a lei está sendo muito clara a esse respeito de como definir essa pessoa para ser vinculada, para que seja obrigatória a declaração desse tipo de entidade dentro do imposto de renda e a sua consequente tributação. A lei também define os países com tributação favorecida e regime fiscal privilegiado, que são as entidades conhecidas como paraísos fiscais. Tá? Então, a lei é muito clara, definindo isso de forma bastante objetiva. A lei também trata de renda ativa e passiva, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Ela trata da tributação automática, que passa a ser uma tributação sobre os lucros que vão ser apurados a partir desse ano pelas sociedades corporativas, que são as entidades controladas. Ela também fala sobre tratamento transparente ou tratamento opaco, que é uma opção do contribuinte escolher nesse momento. E também ela vai falar um pouquinho sobre trusts e fundação, definindo como é que quem possui um instrumento desse vai ser tributado ou não dentro da nova lei. Então vamos começar sobre entidades controladas no exterior. Entidades controladas no exterior, dentro da nova lei, foi criado um novo conceito para fins de tributação desse tipo de empresa,
com uma alíquota única de 15% sobre os lucros que vão ser apurados desse tipo de sociedade. Com relação aos anos anteriores, até 31 de dezembro de 23, quem possuía esse tipo de empresa ou possui, houve uma apuração de resultados e de lucros. Esses lucros ficariam segregados a partir de 31 de 2023 e seriam tributados em função da sua distribuição no futuro, tá? Que é o tratamento antigo. Até 31 de dezembro de 2023, quem possuía um investimento numa entidade controlada pagava imposto sobre os lucros apurados apenas quando ele recebia esse lucro distribuído, ou seja, princípio de caixa. A partir de agora, com a nova lei, o governo vai aplicar a tributação sobre esses lucros em função da sua apuração e apresentação, ou seja, se a empresa fechar com lucro em 2024, independente dela distribuir esse lucro para os sócios ou não, ela vai pagar um imposto único de 15%. E daqui para frente, de forma sucessiva. Nós temos algumas situações onde essa tributação não seria automática de 15%. São duas. Desculpa. Seriam essas duas condições para a tributação automática. A primeira condição para que essa tributação aconteça já a partir desse ano ser uma entidade controlada, ou seja, uma entidade sob controle da pessoa que está declarando ou de uma pessoa ligada a ela em até terceiro nível de grau, que a gente vai detalhar um pouquinho. A segunda condição, se essa empresa ou investimento estiver sediado num país de tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, mais conhecido como offshore, estaria sujeita a essa tributação, ou ela ter uma renda passiva de mais de 40%. O que é renda passiva? É uma renda de atividades que não sejam inerentes à operação da empresa, ou seja, investimentos financeiros, aluguéis, royalties. Se elas são maiores do que 40%, automaticamente estão dentro dessa forma de tributação automática. Nós temos aqui uma tabela comparativa entre as sistemáticas, como que eram até 31 de dezembro de 23 e como é que fica a partir de 1 de janeiro de 24. Então, por exemplo, lucros e dividendos, conforme eu já falei para vocês, como é que era até 31 de dezembro? A tributação ela era mensal, eu recebia o lucro e eu calculava o imposto em cima do carnê-leão, né? Tópico 2 da declaração de imposto de renda, eu colocava lá no mês específico, e eu pagava o imposto que ia de 15% a 27,5%. A tributação era no mês da distribuição, pagava o imposto no mês seguinte. A partir de agora, a tributação passa a ser anual, numa alíquota única de 15%, independente do mês de apuração. Ela é apurada no ano inteiro e é paga até 31 de maio do ano subsequente. Aqui nós temos uma questão de lucros e dividendos de entidades não controladas, ou seja, não pertencem ao cliente, né, ou ao investidor. A tributação passa a ser também anual em 15%, mas ela continua no regime de distribuição, então regime de apuração. Isso se aplica também aos lucros e dividendos de entidades controladas fora de paraíso fiscal e sem renda passiva maior de 40%, que passam a ter a tributação também em função da sua tributação, e eu estou mostrando isso na tabela. Vamos definir um pouquinho o que é entidade controlada. Entidade controlada é uma empresa onde a gente possui de forma direta ou indireta o controle dessa empresa, ou seja, a sua administração, o seu poder de eleger ou destituir diretores, a tomada de decisão em função das suas operações, tudo isso configura uma entidade controlada por alguém. Eu posso possuir
50% ou mais de participação nessa empresa, ou posso até ter menos, mas se eu detenho a administração e as decisões sobre essa empresa, eu sou considerada entidade controlada. Isso inclui também fundos de investimento ou fundações onde eu sou beneficiário ou cotista. É importante esse ponto para que possa ser definida a forma de tributação, que seria a tributação automática de 15% sobre o lucro. As demais entidades com patrimônios segregados, estruturas gerenciais, que não sejam necessariamente controladas, vão ter um efeito de tributação semelhante que está no disposto da Instrução Normativa 2180, que saiu agora no início de 24, que veio regulamentar alguns pontos dessa lei. Isso envolve seguros, envolve fundos exclusivos. A lei está detalhando um pouquinho mais, mas isso não é um tema da nossa apresentação de hoje. Fundo exclusivo, que a gente vai falar um pouquinho, se a pessoa tiver de forma direta ou indireta participação desse tipo de fundo ou possuir a participação através de pessoas vinculadas, também estaria sujeito a esse tipo de tributação de 15%. Tá? Então, aqui são regras específicas que, conforme o caso, estaria sujeito a tributação automática ou não. Entendo que tributação automática, dentro da nova lei, é essa tributação dos resultados ou lucros apurados de forma anual, de forma automática, em 15% no ano seguinte. Então, pergunta: eu tenho uma sociedade EICOM, né, dentro da nova lei, que é uma entidade controlada, eu estou sujeito à tributação automática no final do ano? Não basta ser EICOM, tem que ser uma empresa controlada, e o outro ponto tem que estar em paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado, porque vocês vão ver que existem países que não são paraíso fiscal, mas são considerados regimes fiscais privilegiados pela Receita, tipo Uruguai. Temos alguns tipos de sociedade lá que são consideradas como entidades de regime fiscal privilegiado, apesar do país não ser um paraíso fiscal. Ou Estados Unidos, onde a gente tem a figura das LLCs, que são empresas com tributação específica e vantajosa. Estados Unidos é um país normal, só que a Receita considera esse tipo de entidade como entidade de regime fiscal privilegiado. E também ter mais de 40% de renda passiva, que são as receitas de aplicação financeira, como já disse anteriormente. A segunda condição para tributação automática, só reforçando, como eu disse, sede em local de tributação favorecida, de acordo com uma instrução normativa que a Receita emitiu em 2010, nós temos aproximadamente 61 países que a Receita considera como paraísos fiscais. Tá? Por exemplo, nós temos Luxemburgo, os países do Caribe, nós temos algumas entidades da Europa, como Holanda, onde tem um regime específico para sociedades holdings. Nós temos as sociedades LLC dos Estados Unidos, que a gente já comentou. Nós temos as sociedades da Ilha da Madeira, em Portugal, são consideradas sociedades com regime fiscal privilegiado, entre outros, né? Ou a questão da renda passiva, mais 40%, que eu já havia comentado, que seriam rendas de royalties, juros, dividendos, participações societárias. Essas rendas somadas, comparadas com a renda total, sendo maior que 40%, está sujeita a tributação automática. Tem algumas exceções que eu vou colocar aqui para vocês, que são juros, aplicações financeiras, intermediação financeira, se no caso a entidade controlada for uma instituição financeira, ou seja, um fundo de investimento registrado em organismos internacionais que preste serviço para o mercado, não nada exclusivo, ou que seja um banco ou uma corretora. Esse tipo de empresa não está sujeito a essa nova lei. No caso de dividendos e participações, quando a empresa tiver participação em outras empresas, por exemplo, ela seja uma holding, e ela tem a sua renda voltada a dividendos e participações, uma porcentagem maior do que 60% da receita total. Nesse caso,
ela não está sujeita à tributação automática, porque a renda dessas entidades que são controladas já está sendo tributada no país de origem. Também, se a empresa detiver uma receita de aluguéis, por exemplo, explorar como atividade principal comercialização, incorporação imobiliária, construção civil, no país que tiver sediado. Por exemplo, alguém monta uma empresa nos Estados Unidos e ela se dedica à construção de casas, lá em Miami, por exemplo. Nesse caso, a receita dessa empresa é uma receita de construção, de aluguel, de incorporação. Essa receita não está dentro do regime de tributação automática. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da contabilidade das entidades controladas chamadas ECON. Nós já esgotamos a questão da tributação automática com relação ao tema. A contabilidade é necessária? Sim, ela é fundamental e passa a ser obrigatória a partir deste ano. Até o ano anterior, quem tinha um investimento no exterior não necessariamente tinha uma contabilidade ou um controle sobre suas operações financeiras. Fazia a declaração para o Banco Central, quem tinha investimento maior do que $1 milhão, mas se limitava a informar alguns valores para o Banco Central que não tinham muita relação com balanço ou com demonstração de resultado. A partir de agora, de acordo com a nova lei, quem tiver um investimento numa sociedade denominada entidade controlada, ECON, precisa ter contabilidade. E a contabilidade está expressa as regras aqui nesse artigo 5º, parágrafo 6º da nova lei. Tem que ser apurado de forma individual, tem que adotar os padrões internacionais de contabilidade ou padrões contábeis brasileiros, a critério, quando não for considerada uma entidade de tributação ou paraíso fiscal, mas se tiver num país que esteja naquela lista da instrução normativa que eu falei anteriormente, os 61 países ou regimes, obrigatoriamente tem que adotar o princípio contábil brasileiro, que está definido e regulamentado pela Receita Federal, que são critérios de contabilização, de reconhecimento de receita, de despesas, de uma forma padronizada. A apuração das receitas e despesas das entidades controladas, ela vai estar sempre em função de receitas e despesas, né? Haverá a possibilidade de dedução de alguns tipos de despesa, que no caso, despesas que a Receita autoriza, que estão de acordo com o regulamento do imposto de renda, que são despesas necessárias à atividade da empresa. Essas despesas que estão expressas aqui no artigo 311 dessa lei, elas estão detalhadas no tópico seguinte. Quais são despesas que eu posso deduzir da minha contabilidade? Tarifas bancárias, assessoria financeira, honorários que eu pague, taxas para agentes, taxas para diretoria, o serviço de contabilidade que eu vou ter, juros bancários, se eu tiver algum tipo de operação de empréstimo, serviços que eu contrate de terceiros, assessoria jurídica e outras despesas relacionadas à atividade da empresa. Posso deduzir despesa de viagem? E até coloquei aqui um Mickey, porque às vezes a pessoa vai viajar para a Disney e resolve lançar essa despesa dentro da sua empresa. Neste caso, esse tipo de despesa não é dedutível. E se o cliente adotar esse tipo de despesa como uma prática em sua empresa, isso vai ser considerado como uma distribuição de lucro, ou seja, tributado automaticamente no momento do seu pagamento. Reforçando, a forma de apuração dos lucros seria de forma individualizada por empresa que eu possua. No caso, se essa empresa no exterior tiver uma participação numa empresa aqui no Brasil, que é muito comum, às vezes eu monto uma holding no exterior e ela é dona de algumas empresas do Brasil. O lucro daqui é transferido para lá de forma contábil. Esse lucro, na apuração da nova sistemática, ele é excluído, porque o princípio é que já foi tributado no Brasil. Os resultados, eles são convertidos de reais para dólar no último dia do ano subsequente e é apurado esse imposto automático de 15%.
Como eu disse anteriormente, vai haver um demonstrativo específico que vai ser criado para regular esse tipo de apresentação. Como é que eu vou lançar esses lucros? Como é que vai ser apurado? Se houver prejuízos, a partir desse ano, você vai poder compensar os prejuízos gerados por ano com lucros futuros. Por exemplo, se 24 der prejuízo, quando eu for apurar meu resultado de 25, eu vou poder compensar esse prejuízo de forma integral. Depois eu vou entrar no detalhe, nós temos algumas inovações aqui. Esse lucro apurado em 24, por exemplo. Eu vou pagar esse imposto de forma automática e eu vou ter um crédito de lucro para distribuir. Já pago o imposto. Esse crédito vai ficar no meu imposto de renda pessoa física. Eu vou poder distribuir ele no futuro quando eu quiser, sem variação cambial. Ou seja, eu não vou tributar a variação cambial dele se oscilar o valor do dólar, porque tudo é apurado em base de dólar e convertido pela taxa de final de ano. A partir de 24, conforme eu já disse a vocês, aqui é só fazendo mais um demonstrativo dos prejuízos. Até 23, os prejuízos não são dedutíveis, tá? Eu começo base zero, a partir de 1 de janeiro de 24. Os lucros, eles são tributados a partir de 1 de janeiro de 24. Os prejuízos são compensados a partir de 1 de janeiro de 24. O que acontece com os lucros do passado? Eles ficam lá no balanço da offshore e eles não têm nenhuma vantagem fiscal, tá? Eles compensam com o resultado do passado também. Se eu resolver distribuir o lucro do passado, eu vou pagar um imposto atualmente de 15%, tá? Que não seria a tributação de cameleão, porque se eu distribuísse até dezembro, eu pagaria cameleão sobre aqueles lucros. A partir de agora, lucros do passado, que eu resolva distribuir em 24, ou futuramente, eu vou pagar 15% de taxa de imposto único. Isso não tem nada a ver com a tributação automática, que a tributação automática começa sobre o resultado de 24 em diante. Isso posto, vamos começar a falar um pouquinho sobre avaliação dos ativos da Encom, que é a entidade controlada. Então, a gente já viu a questão da tributação automática, a gente já viu a questão da contabilidade. Agora, como é que a gente vai avaliar os ativos desse tipo de entidade? Então, como a gente já disse, a adoção necessária dos padrões internacionais de contabilidade para todo tipo de investimento que eu tiver, exceto se a empresa estiver num país de regime fiscal privilegiado ou tributação favorecida, que nesse caso sou obrigado a usar os padrões contábeis brasileiros. É importante isso, está no Perguntas e Respostas da Receita Federal, que ela soltou sobre essa lei, pergunta 28, onde ela fala que, no caso de uma empresa em paraíso fiscal, a obrigatoriedade é do princípio contábil brasileiro. Inclusive, esse balanço tem que ser assinado por um contador com CRC. CRC é o registro do contador habilitado para trabalhar no Brasil. Esse contador é responsável por essa contabilidade a partir do ano de 24, dessa entidade que vai ter a contabilidade de forma obrigatória. Onde estão definidos esses princípios contábeis de avaliação de ativos? Estão no IFRS, que na verdade é uma norma internacional de contabilidade, IFRS 9. Estão também no CPC, que é um pronunciamento contábil local, 48, que traduz o IFRS 9. Esses dois pronunciamentos definem quais são os procedimentos contábeis para eu avaliar ativos e passivos dentro da lei brasileira e internacional. São convergentes. Basicamente, nós temos três formas de classificar e de avaliar ativos financeiros. Então, você tem lá a sua entidade controlada, e como é que eu vou tratar os meus ativos financeiros dessa entidade? Eu tenho o método do custo amortizado, que não é uma coisa aplicável aqui para o nosso tema, que é basicamente aplicações fixas de fluxo de caixa que só recebem juros. Nós temos o valor justo por meio de outros resultados abrangentes, que é o VJORA,
que no caso são ativos financeiros que têm oscilação de mercado, recebem juros, recebem dividendos, e nós temos também um método de valor justo por meio de resultado, que é uma entidade que tem investimentos no mercado e ela recebe rendimentos e lucros em função dos seus resultados. O 2 e o 3 eles são um pouco semelhantes. O que existe de diferença é a forma de contabilização. No caso do VEJORA, que é o item 2, existe uma permissão, de acordo com a lei, da gente reconhecer uma diferenciação de lucros realizados e não realizados. O que é um rendimento não realizado? Por exemplo, eu tenho uma aplicação numa renda fixa e o fundo é avaliado a valor de mercado, o valor da cota oscila, e essa variação positiva, eu não lanço ela no meu resultado efetivamente. Eu deixo ela numa conta transitória e eu vou pagar imposto quando eu realizar esse investimento, ou seja, quando eu resgatar esse papel, ou no vencimento dele. Então, é uma forma de eu tratar contabilmente os meus resultados para eu não fazer tributações antecipadas de resultado. Por exemplo, eu vou ter uma valorização na minha carteira de investimentos, a entidade controlada ela tem aplicações financeiras no banco. E aí, no caso, ela faz uma atualização dessas aplicações mensalmente, em função dos extratos e dos informativos. Acontece que nessa atualização existe uma atualização decorrente de resultados realizados, ou seja, lucros, dividendos que eu recebi, e também de resultados não realizados, que são frutos de valorização da minha carteira. É justo eu pagar imposto sobre isso? Não necessariamente, porque eu estaria antecipando uma tributação. O custo tributário ficaria muito alto. Então, existe a opção de você diferir esse tipo de resultado para o momento de um resgate, adotando o VEJORA, que é um critério contábil. Se eu desejar não adotar esse critério, eu vou entender com o meu contador que é um critério complicado, muito trabalhoso, eu posso adotar o VGRE. O VGRE, VJRE ou VJR é um método de mensuração das minhas aplicações que eu jogo no resultado tudo que for resultado positivo ou negativo, independente de realização ou não. Então, por exemplo, eu tenho a valorização da minha carteira, se ela dá lucro ou prejuízo, eu contabilizo lá no resultado. E o meu resultado é o produto desses resultados positivos e negativos, ok? Onde eu vou apurar o imposto. Eu não vou fazer um diferimento de resultados não realizados. Nesse caso, a tributação é única e é feita por ano. Eu não tenho que ter controles adicionais como eu tenho que ter no VEJORA, de controlar o que está realizado e do que não está realizado. Então, tem que sempre ser feita uma avaliação em conjunto com o seu contador, com o seu advogado, para ver qual o método mais adequado. O importante para quem tem esse tipo de investimento é adotar alguma das providências aqui que eu estou recomendando. A primeira é contratar um assessor contábil, um escritório que possa cuidar da sua Encom desde já, fazendo necessariamente um balanço de abertura, que seria esse balanço de 23 para tratar esses resultados de forma criteriosa. Discutir com seus assessores o modelo de negócio da Econ, em função para determinar qual vai ser o método contábil que vai ser usado da forma mais adequada a partir de agora. Seria o quê? Como eu disse, o VEJORA com resultados que são realizados ou não, segregados, ou VJRE, que seria a apuração do resultado imediata no resultado independente de realizar ou não. Formalizar essa decisão ou método que você vai adotar na sua empresa numa ata, e essa ata guardar nos documentos da companhia, e comunicar ao seu agente que cuida da companhia sobre essa decisão. Essa formalização é importante porque a Receita Federal pode, a partir do ano que vem, exigir a apresentação dessas contabilidades. E quando ela exigir, você vai ter esse documento de suporte para suportar e justificar qual o método de contabilidade que você está usando para valorizar os seus investimentos. Vai ser o VEJORA, o VJRE, como é que você está fazendo? Voltando aqui, uma vez tomada a decisão, ela não pode ser mudada. Ou seja, se você adotar um método num ano, você tem que seguir com essa metodologia
ad eterno, até o encerramento da empresa. Não pode voltar e mudar de regime. Então, por isso é muito importante essa decisão nesse momento, avaliando com muito critério junto com seus assessores. Conceito de transparente. Então, a gente já abordou 3 tópicos, né? Agora vamos falar do conceito transparente. O que é o conceito do transparente? O conceito do transparente, a Receita está dando uma oportunidade para quem não quiser ficar com a contabilidade da entidade controlada, fazendo a contabilidade, tendo que ter um controle sobre as aplicações de forma total, formalizando isso, adotando o método VJORA ou VJRE, a Receita chega para você e fala, não, você quer simplificar a sua vida? Quer usar o método transparente? O que é o método transparente? Em vez de você declarar os ativos na empresa, você passa a declarar eles na pessoa física. Ou seja, tomar essa decisão agora em 31 de dezembro de 23 e pegar o valor que está lá como investimento na sua empresa estrangeira, na sua entidade controlada, segregar ele pelos tipos de investimentos que você possui. Lembrando que, quando você fizer essa segregação, você tem que observar o custo que está lançado lá na entidade, no seu investimento. Então, esses investimentos vão estar a valor de custo da sua aplicação original. Aí você pega e lança isso no seu imposto de renda e você baixa o investimento que está na empresa. Você vai estar lá uma série de aplicações. Digamos que uma empresa tem lá $100.000 de investimento nela. Só que esses $100.000 corresponde a 3 aplicações, que seriam aplicações de depósito a prazo fixo, 2 de 30 e uma de 40. Você vai baixar o investimento de $100.000 na companhia, se você tomar a decisão de usar o regime transparente, e vai contabilizar as 3 aplicações financeiras de forma individual. Isso tem que ser tomada a decisão na declaração de imposto de renda desse ano, até 31 de maio. Ela é uma decisão irrevogável e irretratável, ou seja, não pode esse ano adotar transparente, no ano que vem voltar para opaco, que é o que a gente chama quando você tem os investimentos dentro da companhia. E se você tiver mais de um sócio na companhia, tem que ser exercida por todos, essa decisão. Ela não é, por exemplo, uma prerrogativa de um sócio, o outro não. Todos têm que adotar para o mesmo tipo de empresa. Se você fizer essa opção, você tem que indicar isso na sua declaração de imposto de renda, ok? Substituir a participação na entidade pelos bens, né, que já colocamos. Se a empresa tiver dívidas, ou seja, a entidade controlada lá, ela tem empréstimo. Esses empréstimos são zerados, porque você não traz empréstimo na forma transparente. E qual a vantagem de você adotar isso? A vantagem é simplificar um pouco a vida de vocês. No caso de quem optar por esse regime, passa a ter a tributação apenas no regime de caixa, que é a tributação da pessoa física. Ou seja, não está sujeito às oscilações de ganho realizado, não realizado das aplicações. E não está sujeito à contabilidade. É vantajoso? Mais uma vez eu insisto, tem que ser sempre conversado com o seu contador, com o seu advogado, para avaliar a forma mais econômica para cada cliente. Se houver essa decisão, eu estou colocando aqui um slide da declaração de imposto de renda. Por exemplo, tem um investimento aqui, uma participação societária, e tem a opção aqui de declarar individualmente, que seria o primeiro tópicozinho aqui embaixo de Ilhas Virgens. Você colocaria um xizinho aqui. Se você colocar o X aqui, automaticamente vai abrir uma tela para você detalhar os ativos dessa companhia que você vai passar a controlar daqui para frente. É automático na declaração de imposto de renda. Então, por exemplo, aqui eu faço um quadro da forma de tributação dos ativos de forma individual. Por exemplo, se você tem ações, você vai tributar 15% sobre os dividendos recebidos e na venda 15%. Se tiver bondes, recebendo juros, 15% também, tanto nos juros como nos ganhos de mercado. Fundos de investimento aberto, basicamente de mercado, 15%. Se tiver imóveis e você tiver receita de aluguel, você vai passar a tributar o aluguel em 27,5%. Lembrando aqui, que na empresa você tributa 15%, porque a empresa trata o aluguel como um rendimento
de forma geral. Aqui é uma pequena desvantagem para quem optar pelo regime. No caso do ganho de capital também, olha, veja, vamos ter 15% a 22,5% do ganho de capital. Lá na empresa, se você vender algum investimento dentro do lucro, do regime do ano, você vai pagar 15%. Óbvio que se você vender a empresa, está sujeita ao ganho de capital, que seria de 15 a 22,5, mas isso é questão de tratar separadamente. O regime transparente vale a pena? Mais uma vez eu reforço aqui. Existe a necessidade de ter um controle de cada tipo de aplicação, pelo valor de custo, preço de venda, que foi no caso quando você comprou o papel, né, e os rendimentos recebidos. Cada rendimento que receber tem uma tributação específica, tem que ser controlada para apuração do imposto anual. Tem uma desvantagem, no caso de optar pelo regime transparente, que é perdas. Se eu tiver perdas num investimento, eu posso compensar com ganho de outro investimento? Não. Eu só posso compensar perda com investimento da própria natureza. Então, por exemplo, se eu tiver uma ação da Petrobras, eu tive ganho num ano, e eu tiver uma ação da Vale, eu tive perda, eu não posso compensar a perda da Vale com o ganho da Petrobras. Na empresa, se eu tiver a contabilidade, eu posso, mas na pessoa física eu não posso. O regime transparente pressupõe eu declarar os investimentos na pessoa física, então o controle é individual por aplicação. Também não vou poder deduzir aquelas despesas que são inerentes à empresa, não posso deduzir na pessoa física. E eu vou ter a tributação da variação cambial. Lembre-se que no caso da tributação do lucro das entidades controladas, quando eu apuro o lucro e eu pago os 15%, e se eu distribuir esse lucro no futuro, eu não tenho variação cambial. Aqui não. Eu tenho um investimento, eu faço o resgate desse investimento, eu apuro o lucro. Na hora que eu receber, eu vou ter que calcular a variação cambial entre o momento que ele foi apurado e o momento do recebimento. Isso é obrigatório. Então, eu tenho esse custo adicional. Desta forma, tem que ser feito conta para avaliar qual que é o melhor regime para ser adotado em relação aos seus negócios. Manter na entidade controlada, que é a ECON, como regime opaco, onde eu controlo os ativos pelo total e tenho a contabilidade, ou adotar o regime transparente, que eu controlo por aplicação, por custo, apurando resultados de forma individual, e vendo todos esses tópicos aqui. Outro tópico que vamos falar agora é sobre o imposto pago no exterior. O imposto pago no exterior, ele tem regras de aproveitamento, né? Se for na entidade controlada tem uma regra, se for na pessoa física tem outra. Para você compensar o imposto que é retido dos seus investimentos no exterior, porque vocês vão falar para mim, eu tenho retenção de imposto nas minhas aplicações lá nos Estados Unidos. Eu posso compensar? Posso, se eu tiver um tratado internacional ou uma reciprocidade. Então, o imposto que está retido lá na minha aplicação, se eu for pessoa física, eu vou controlar isso como um imposto na fonte, e quando eu for apurar o resultado dessa aplicação, eu compenso esse imposto. Se eu for uma empresa, todos os impostos retidos de todas as aplicações e dos meus investimentos, eu vou controlar na minha contabilidade. Quando eu for fazer a apuração anual do imposto, eu posso usar isso para compensação. Essa compensação só pode ser usada dentro do ano base. Ok? Eu não posso pedir restituição, como acontece aqui no Brasil, quando você tem imposto de renda retido na fonte. Eu tenho que compensar com o resultado das apurações do ano que eu calcular os meus impostos. Aqui é mais um detalhe da lei que fala sobre a questão da compensação do imposto. Depois, essa transparência a gente vai fornecer para vocês, para quem tiver mais interesse. É mais um detalhe. Aqui também. Outro tópico que é interessante também é sobre a atualização da entidade controlada a valor de mercado. Lembre-se que eu falei no começo, a Receita está te dando duas decisões para serem tomadas nesse ano. A primeira, eu vou manter meus investimentos de forma opaca, que é mantendo dentro da empresa, ou de forma transparente, que é detalhando eles de forma individual.
É uma decisão primeira, prazo até 31 de maio de 23. E a segunda decisão que eu tenho que tomar, eu vou autorizar os meus investimentos a valor de mercado e me beneficiar de uma alíquota reduzida de imposto? A Receita está me oferecendo essa oportunidade. Se eu adotar essa oportunidade, e eu tenho que tomar essa decisão até 31 de maio de 24, eu posso decidir atualizar ou não os meus investimentos no regime opaco ou transparente, tanto faz. A diferença entre valor de mercado e custo, lembre-se que no imposto de renda vocês trazem todos os investimentos calculados a valor de custo. Em 31 de dezembro de 23, a Receita te dá a oportunidade de avaliar o valor de mercado. Então vocês vão ter que fazer um demonstrativo de qual é a diferença entre o valor de custo e de mercado. E sobre essa diferença, nós vamos ter um imposto de 8%, ao invés dos 15%, que é a alíquota normal. Esse ganho de valorização de valor de mercado em relação ao custo, ele vai ser valorizado à taxa de fechamento do dólar de 31 de dezembro de 23, que a Receita divulgou numa taxa de 4,84. Então, veja, ainda existe uma vantagem na cotação do dólar. Hoje o dólar está 5,19, 5,20. A Receita vai calcular em cima de 4,84. E se eu desejar fazer essa atualização e pagar esse imposto, eu tenho até 31 de maio para fazer esse recolhimento. No tratamento do transparente, que é por aplicação ou por ativo, eu tenho que fazer esse cálculo de atualização por item, de forma individualizada. E no regime opaco, que é o patrimônio da empresa, na verdade é o investimento que eu fiz na empresa, eu vou ter que atualizar pelo valor da empresa, que está no seu patrimônio contábil, e esse vai ser o ganho. Então veja, como é que é a forma de atualização desses ativos? Se eu tiver aplicação financeira, eu vou usar o extrato bancário de 31 de dezembro. Se eu tiver bens, imóveis ou investimentos lá fora, eu vou ter que fazer uma avaliação com cotações do mercado. Se eu tiver veículo, aeronave, barcos, também vou pedir um laudo de avaliação e fazer essa avaliação. Se eu tiver uma entidade controlada, que é uma empresa, eu vou pegar a contabilidade inicial, lembre-se que a gente tem que ter contabilidade dessa empresa feita no passado, essa atualização do patrimônio comparado com o custo que eu estou lançando no meu imposto de renda, esse ganho é base de atualização. Então aqui seria um demonstrativo de contabilidade de uma empresa, por exemplo, onde eu estou demonstrando aqui a variação entre ganho e perda. Eu posso optar por fazer de forma geral ou de forma detalhada, tributando os ativos, como eu já disse. Se eu for atualizar o patrimônio de uma empresa, também estou demonstrando aqui quais são os critérios que eu uso para tributar. Ou seja, eu vou apurar o valor do patrimônio, comparar com o custo. Os lucros que estão dentro do meu patrimônio não vão ser mais tributados no futuro. Lembre-se que se eu não fizer isso, todos os lucros que estão pendentes nesse balanço, eu vou pagar 15% quando eu tributar no futuro. Aqui, eu atualizo a esse valor de patrimônio, o custo que eu tenho da minha sociedade lá no meu imposto de renda, eu pago 8% alíquota única. Se eu adotar esse critério, eu tenho uma ficha chamada ABEX no meu programa de imposto de renda. Ela abre de forma automática se eu tomar a decisão de atualizar qualquer tipo de ativo. Lembrando, voltando aqui, que eu posso optar por atualizar parte dos meus ativos. Eu posso atualizar a aplicação financeira e não atualizar bens. Eu posso escolher o que eu quero atualizar. O governo não te obriga a atualizar tudo. Abrindo a ficha, nesse aplicativo, automaticamente eu vou detalhar aqui os bens. Observe que eu vou colocar o valor de custo que veio do imposto de renda. Esse valor tem que estar desde 2022, não pode ter oscilações em 23. Eu vou atualizar pelo valor de mercado em 23. A diferença, o programa já vai me gerar o cálculo do ganho de capital, que vai ser tributado a 8%. Isso serve para qualquer tipo de ativo. O programa ele facilita bastante o cálculo. O que tem que ter é suporte para o valor de mercado, como eu já disse anteriormente. Extratos
das aplicações financeiras dos últimos dias do ano, realmente, laudos de avaliação de bens, se eu tiver. Por exemplo, tenho um apartamento em Miami, comprei há 10 anos atrás. Quero fazer essa atualização porque o valor do imóvel valorizou. Vou pegar uma cotação lá em Miami com gente confiável, pegar esse laudo por um órgão certificado, vou usar isso para comparar com o custo desse imóvel que eu comprei lá atrás. Essa variação em dólar, eu vou aplicar a taxa de conversão do Banco Central, que é 4,84, e vou calcular 8% sobre esse ganho. Qual que é a vantagem? É ficar com o bem atualizado a valor de mercado, porque se eu vender futuramente, o ganho de capital de 15% ou de 22% seria menor, porque eu já estou com uma base atualizada. Aqui é mais um demonstrativo de como ficaria a situação, por exemplo, de uma atualização. Observem, uma casa em Kissimmee, lá na Flórida, o valor era de US$ 1 milhão em 22. Em 23 passou a 1 milhão e 100. 100 mil é a minha base de cálculo, imposto de 8 mil. Já é calculado automaticamente. Aqui é mais um detalhamento da declaração de imposto de renda com relação a essa opção. O programa faz algumas perguntas para você, você responde. E esse seria o nosso tema do nosso seminário, pessoal. Agora a gente está abrindo para perguntas, a gente está à disposição. O tema ele é extenso, muito detalhado, mas eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigada, doutor Otto. Vamos seguir com as perguntas. Chegou uma por aqui. Pessoal, se alguém tiver perguntas, por favor, enviem pelo chat. O Marcelo Furnan Nasser perguntou: Bahamas e BVI seriam paraísos fiscais ou território de regime fiscal privilegiado? Bahamas é considerado paraíso fiscal para fins de receita com exceção normativa, tá? O outro país era BVI, BVI também é É. considerado, de forma clara. Está sujeito à tributação automática e a contabilidade também deve refletir isso. Alguém tem mais alguma pergunta? A doutora Miriam perguntou se nós vamos encaminhar a apresentação. Só para quem não conseguiu acompanhar no começo, nós vamos encaminhar, quando eu finalizar essa apresentação, vamos encaminhar a apresentação do doutor Otto, a apresentação da GK Corretora e a apresentação da Souza Júnior, certo? E junto com isso, vamos enviar também a gravação deste webinar, tá? Leva um tempinho, porque nós precisamos fazer a edição do material, mas nós vamos enviar logo em breve, tá? Esse link para vocês terem acesso. Chegou mais uma pergunta aqui. Maria Estela, no caso de uma empresa optar pelo opaco, é aconselhável que atualize o valor do investimento que consta na relação de bens? Veja, a decisão de atualizar o valor do investimento, que é se beneficiar da alíquota reduzida que o governo te dá, é uma decisão financeira. Por exemplo, você tem um investimento que às vezes é um pouco antigo, se você traz ele a valor de mercado, você ter um ganho automaticamente na sua declaração, que você vai ter que pagar 8% de imposto sobre ele, atualizado em reais. Então, o que acontece? Se a empresa tomar essa decisão, tem que lembrar que tem que recolher esse imposto até 31 de maio numa cota única, num DARF único. Então tem que ter esse caixa para pagar esse imposto. Se tiver, é uma coisa até interessante, porque depois esse investimento já está próximo, já está no valor de mercado. Se eu for vender esse investimento, digamos em 24, em vez de pagar 15, eu já paguei 8, eu tenho uma diferença apenas de 7, dependendo da variação que eu tiver. Então é um ganho significativo. Mas, como eu disse, cada caso tem que ser analisado de forma individual. A gente não tem regra para tudo. Tem que ser conversado com o seu advogado, com o seu contador e fazer a avaliação mais correta. Certo, Maria Estela, se ficar mais alguma dúvida, você pode escrever aqui para nós, tá? Obrigada. É,
o Jaribe enviou parabéns pela apresentação. Obrigado. A doutora Miriam novamente. Otto, você pode falar sobre a variação cambial? A variação cambial, o que que acontece? Até 31 de dezembro de 23, a variação cambial ela era tratada em função da origem dos investimentos. Por exemplo, se os investimentos foram originados no exterior, não havia cobrança de variação cambial na apuração de ganho ou perda do investimento, ou seja, no ganho de capital. Para os investimentos originários no Brasil, ou seja, algumas pessoas fizeram remessas para o exterior em reais, lá esses valores foram convertidos em dólar e aplicaram e estavam retornando com valor. Para apuração de ganho e rendimento, eu considerava tanto o ganho em dólar e também a variação cambial. Então havia essa distinção de tributação, tributando variação cambial no caso de rendimentos originários em reais e não tributando em rendimentos originários em dólar. A partir de 1 de janeiro de 24 em diante, a tributação da variação cambial é automática, independente da origem do investimento. Como eu disse, se você tiver investimentos na pessoa física ou adotar o regime transparente, cada resgate que você fizer, ou se você fizer uma repatriação desses valores, você vai pagar a variação cambial também. Imposto sobre variação cambial. A única exceção, no caso, é no lucro das sociedades controladas, porque o lucro que se apurar anualmente, ele já vai ser atualizado com a taxa do final do ano, que a Receita vai divulgar. Você vai pagar os 15% e esse lucro vai ficar segregado lá na sua declaração de imposto de renda, como lucros a receber. Se você trouxer depois, a variação cambial desse lucro é isenta. É a única exceção que existe, que é um dispositivo específico da Receita. Também é algo muito específico e as pessoas tendo uma situação assim, eu sugiro que converse com seus assessores ou com a gente mesmo, a gente pode dar uma orientação. Certo. E a AGK também é especializada, então nós temos também, A junto AGK com também as está aqui outras para AGK. atender a todos com relação a. Exatamente. Aproveitando o gancho, né? Bom, vamos ao próximo. O Carlos Alberto Arruda pergunta: pelo fato de corretoras e bancos estarem fora e com a facilidade de se abrir um banco digital hoje, não haverá uma migração e valorização deste tipo de instituição? Aqui, na verdade, é uma pergunta que não tem nada a ver com tributação, né? Na Uhum. verdade, a corretora ou banco, ela oferece um serviço um pouco mais personalizado e direcionado para quem quer investir recursos no exterior. O banco digital, eu entendo que ele é mais aplicável para aplicações de pequeno porte, onde você não tem muitos controles ou requisitos para você abrir uma conta fora e aplicar um valor pequeno. Né? Você tem uma situação um pouquinho mais complexa, você constitui uma empresa no exterior, uma ICOM, para administrar seus investimentos, vai precisar sempre da ajuda de um banco ou de uma corretora para te dar uma assessoria. Até para observar as regras de Banco Central, né? Regras do país de origem, é importante. Exatamente. Bom, obrigada, Carlos. O Jaribe, novamente. Na relação de bens, os valores em reais deveriam ficar sem movimento? Aqui entendendo que o Jaribe pergunta sobre os investimentos, né? Investimentos no exterior que estão avaliados a custo. Esses valores permanecem sempre em reais, a não ser que você opte pela atualização ao valor de mercado, você não vai mexer nesse valor em real que está nos seus investimentos lá no seu imposto de renda. Certo. Pessoal, alguém tem mais alguma questão que queira enviar pelo chat? Nós vamos fazer o seguinte também. Vocês podem encaminhar para nós as perguntas, as dúvidas. Nós vamos encaminhar, durante esse tempo que estivermos na edição do vídeo do webinar de hoje. E aí o doutor Otto pode responder e nos responder, tá? E aí encaminhamos junto com todo o material do webinar de hoje.
Então, fiquem tranquilos, enviem para nós e aí nós responderemos as perguntas, tudo bem? Eu só quero dar uma parte. Para quem é investidor, tem uma sociedade controlada, uma entidade, ou tem aplicações, existem duas decisões a serem tomadas até 31 de maio. A primeira, se vai manter o regime transparente ou opaco. No caso de manter o opaco, é manter o custo da offshore com seu investimento a valor de custo histórico normal. Se vai ser o transparente, também mantém o valor a custo histórico, só segrega por aplicação. É uma decisão que a pessoa tem que tomar até 31 de maio e colocar essa decisão na declaração de imposto de renda. E a segunda decisão é se vai aproveitar a atualização ao valor de mercado que o governo está oferecendo dos seus investimentos, tanto do investimento na companhia controlada ou dos investimentos em aplicação financeira. Quem não estiver sujeito a essas duas decisões e continuar com os investimentos de forma normal, tanto na pessoa física como na empresa, tem prazo até o final do ano para se organizar. Se organizar como? Daqui para frente, quem tem um investimento no exterior precisa ter controles pessoais. Se for na pessoa física, tem que ter um controle mensal dos seus extratos, dos seus resgates, das suas aplicações. Se for na pessoa jurídica, tem que ter uma contabilidade da empresa offshore, com um contador competente e habilitado, que tenha conhecimento do assunto, manter essa contabilidade, ter um balanço de abertura, para que não tenha problemas no futuro. A situação é muito complexa, os controles são muito rígidos, a Receita vai ter uma fiscalização muito intensa sobre operações em mercado externo daqui para frente, sobre tributação, ou seja, procurem a AGK para dar uma assistência especializada nesse assunto e a gente ajudando vocês também. Maravilha. Chegou mais uma aqui. Com relação, é o Marcelo Carvalho. Com relação aos juros recebidos do exterior, só precisamos nos preocupar se passar de 40% do lucro total, certo? Não temos empresa no exterior, mas enviamos empréstimos para nossa matriz. Empréstimos, no caso, se eles forem de pessoa física titular, eles são considerados como lucro daqui para frente, tá? A Receita. Existia uma prática muito comum de eu mandar dinheiro para o exterior na forma de empréstimo de mútuo e a partir de lá a empresa fazer aplicações, tá? Ou quem está tomando o empréstimo. A Receita agora padronizou. O credor do empréstimo é considerado como uma empresa que eu invisto. Eu estou sujeito ao imposto de 15% sobre os juros desse empréstimo, ou seja, lucros. De qualquer maneira, é um assunto específico e a gente está à disposição para analisar a situação de forma detalhada. Mas estou falando da regra geral, tá? Maravilha. Mais alguém? Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui, então. Doutor Otto, foi um prazer Muito recebê-lo. obrigado. Quero agradecer em nome da diretoria da GK e todo o nosso time pela nossa parceria de tantos anos. Dizer que tanto o senhor quanto a Souza Júnior são assim de extrema confiança. Nós indicamos muito o trabalho de vocês, assim como a GK também, como já mencionou anteriormente, prestando todo o nosso trabalho de assessoria, não só no câmbio, como no comércio exterior. A nossa mesa é extremamente preparada e condicionada a um atendimento personalizado dos nossos clientes. Analisamos caso a caso, né, as necessidades de todos e ficamos muito felizes em recebê-lo. Acho que pôde agregar bastante informações aí para nós e esperamos vê-lo numa próxima bem rápido, que possamos organizar um próximo evento aí em parceria com vocês. Muito obrigada, viu? Estou à disposição. Boa tarde para todos, bom dia, boa semana. Obrigada. Obrigada, pessoal.